Castelo forte é nosso Deus. Bom, hoje pelo menos nós tivemos duas palestras à tarde e uma. A pergunta é: qual foram os temas que nós vimos pela manhã e à tarde? Quem lembra? O Bruno está falando ali, mas ninguém está escutando. Fala mais alto. Tá? Vamos lá, a primeira de manhã foi? Discipulado é a evangelização. Tá. Aí a segunda? Discipulado é a maturação. Então, o processo não somente apresentar o Evangelho, mas levar a pessoa à maturidade, né? E à tarde nós vimos que treinamento de liderança. Então, é um processo que precisa desenvolver, ele é natural, ele precisa acontecer dentro do corpo da igreja. Então, nós vimos, inclusive, que por vezes é necessário instruir, trabalhar conceitos, estabelecer alguns princípios para que a partir dele você possa evangelizar. E esses que são princípios que envolvem desde o discipulado básico e o discipulado avançado. Outro detalhe que nós vimos é que eu tenho procurado dividir para que fique de forma não só didática, mas funcional, e até por causa da necessidade estrutural do discipulado, em discipulado básico e o discipulado avançado. Tá? Então, agora à noite nós continuaremos ainda usando essas duas divisões para poder trabalhar o como fazer. Porque não adianta falar só como fazer e falar só do discipulado enquanto evangelização, né? Como fazer e não falar do discipulado como processo de maturidade, maturação. E como fazer e não falar sobre treinamento de liderança, né? Embora à tarde, pela manhã, eu já fui dando algumas dicas a título de ilustração como acontecer. Eu estou percebendo, né, tanto por ver alguns irmãos, alguns rostos que não estavam aqui presentes de manhã e à tarde, e como dá para perceber também porque ficou mais apertado, né? A central de ar e os ventiladores, não sei se vão suportar e dar uma refrescada em todo mundo, mas a gente fica feliz dos irmãos terem vindo. Eu vou tentar trabalhar aqui, talvez os irmãos que não estiveram nas palestras anteriores vão ter alguma dificuldade, vão ter alguma deficiência de entender algumas coisas, porque perderam alguns pontos que foram fundamentos, né, fundacionais no desenvolvimento da palestra, né? Vamos lá. Bom, deixa eu passar essa parte aqui. Vamos lá por parte. Então, quando nós vamos falar sobre como fazer o discipulado, a primeira coisa que nós precisamos definir para estabelecer o método, a forma, a abordagem, o material a ser usado, a primeira pergunta a ser trabalhada é: quem nós vamos discipular? Quem nós vamos discipular? E aí existem situações, existem pessoas em contextos diferentes. Eu já citei alguns casos, usei alguns como exemplo, inclusive, mas agora eu vou fazer de uma forma um pouco mais didática, né? Para a gente poder direcionar o raciocínio. Então, em primeiro lugar, amigos interessados. Até uma irmã, cadê ela? Ali. Falou assim: meu colega de trabalho está interessado porque um amigo dele, conhecido, se converteu e ele ficou impactado com o modo como o amigo, né, dele mudou de vida, como melhorou, tal, etc. Então, nesse aspecto, você tem uma pessoa que foi despertada por algo que ele viu, por algo que ele testemunhou, e ele se sentiu interessado em saber o porquê. E aí é hora, é aquilo que eu já falei desde manhã, não adianta o testemunho prático se não houver a explicação da palavra, porque a conversão vem pela palavra, é a palavra quem revela a vontade de Deus, é a palavra quem produz fé, é a palavra quem produz arrependimento, é a palavra quem produz conversão. A pessoa ela pode até olhar e ver que houve uma transformação religiosa, pensando como não crente, né? E ele fala assim: puxa, que bonito, fulano que bebia não bebe mais, fulano que adulterava agora é um homem fiel à esposa dele, fulano que espancava a esposa agora é um marido amoroso, respeitoso, fulano que era brigão agora ele suporta provocações, fulano que jogava agora ele evita o vício do jogo, fulano que era isso, era aquilo. Quer dizer, as pessoas não crentes, elas podem até se admirar com a mudança e dizer: não, foi a religião. Quer dizer,
Então observe bem, nós usamos até a ilustração lá do missionário dos macacos, né? Se nós não entendemos o que é feito, por que é feito, as pessoas vão dar a interpretação delas, e talvez a interpretação delas possa até parecer ou chegar próximo daquilo que é, mas não será realmente a realidade se não houver a pregação do Evangelho. Tem uma frase muito infeliz que por vezes é repetida, e às vezes até falada por alguns pregadores, que diz assim: olha, prega o Evangelho e se necessário use as palavras. Já viram essa frase? Né? Tá, legal. Por que essa frase, essa expressão ela é muito infeliz? Porque não é prega o Evangelho se necessário use as palavras. Atribui-se essa frase a Francisco de Assis. Não se sabe se é dele mesmo, né? Como várias frases de internet são atribuídas a muita gente que nem sabe se realmente falou, e aí é complicado. Mas a ideia dela é que é complicado, independentemente de quem tenha falado, por questão muito simples. Pregação do Evangelho sempre é pregação, é palavra. Testemunho por comportamento, por fidelidade prática do Evangelho, é testemunho. O testemunho ele reforça a sinceridade da verdade da palavra, o compromisso de quem vive a verdade da palavra, a fidelidade de quem vive a verdade da palavra, mas a verdade ela é falada. Então não existe esse negócio de prega o Evangelho se necessário, não existe se necessário. Pregar o Evangelho sempre é necessário falar a palavra, porque senão ela não seria a palavra de Deus, ela seria instruções práticas de moralidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas ideias que por parecerem boas, na verdade elas estão sendo sementes de Satanás para enganar os crentes. Então eu não preciso pregar o Evangelho, eu só vou comportar como um crente e tá bom, né? É suficiente. O meu testemunho obedecido não precisa de explicação. Precisa. Se você olhar as Escrituras, se você ver, sempre você vai ter algo acontecendo, uma explicação daquilo que aconteceu. Não tem esse negócio de aconteceu e as pessoas são deixadas para suas interpretações pessoais do que aconteceu. Senão vira um subjetivo, um relativismo de doido. Então existe o evento e existe a explicação de Deus do que aquilo significa. Jesus poderia pegar o cego de Jericó, cuspir, passar pau no olho dele, lodo, e mandar ele lavar, sumir e falar assim: pronto, agora creia no Filho de Deus. E o que acontece? Ele é curado, ele comparece diante dos pais, ele comparece diante do sinédrio, dos líderes da sinagoga, e é necessário que Jesus volte a ele depois e explique para ele o que aconteceu e quem ele era, para que ele cresça. Então aquele cego ele não se converteu até que Jesus voltasse e pregasse o Evangelho para ele, explicasse o que ele estava fazendo, quem ele era. Então a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de o testemunho é suficiente. Não é suficiente. Ele é indispensável, ele é necessário, ele é algo que realmente atrai os olhos, os ouvidos dos não crentes, mas o que converte é a pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Então nós não podemos descuidar disso aí. Então, amigos interessados, vizinho, colega de trabalho, conhecido seu, amigo de infância, que às vezes, por vezes, ele está passando por alguma situação, ou de estar admirado, porque alguém passou por uma mudança de vida, ou ele está interessado porque ele quer mudar de vida, né? Ele está vivendo um momento que ele quer mudar de vida, está em crise existencial, está passando por uma fase, ou não está nem passando por fase ruim nenhuma. E a gente já pensa assim, fulano só vai se converter se estiver passando por fase ruim, né? Não. E aí aquele discurso para de sofrer, ele é muito enganoso. Porque necessariamente a pessoa ela pode simplesmente ter, por exemplo, voltando um outro dito que é muito comum no meio evangélico, ou o cara vem pela dor ou ele vem pela honra, né? Moisés foi pela curiosidade. Tem um negócio lá em cima, eu vou lá ver o que é aquilo lá. Não estava, é claro que estava longe da terra dele, mas assim, o que atraiu ele até a sarça foi curiosidade, pura e simples. Então às vezes as pessoas falam assim, como é que é isso na Bíblia?
E aí você já tem um gancho para... Você quer, eu posso te responder, mas assim, vamos para a Bíblia para a gente estudar, para você saber, e você mesmo aprender a manejar a Bíblia, etc, né? Então, são situações que você acaba criando. Ou às vezes a pessoa está assim, deve ser os últimos tempos. A Bíblia fala em algum lugar, né? Falando perto de vocês, vai em algum lugar, né? Fala assim, últimos tempos, final dos tempos, juízo, né? Tal, etc. Cara, eu tenho até medo de começar nesse assunto, mas assim, o que está acontecendo, a gente começa a olhar, né? E acontece. Semana agora, a pessoa falou assim, olha, tá vendo? O Trump lá disse que Israel é de fato uma nação e que Jerusalém é capital. Tá vendo? É sinal dos últimos tempos, porque em algum lugar na Bíblia fala isso aí, né? E tal. Mas aí o cara solta aquele negócio que ele nem sabe o que ele está falando, né? Tá frente ainda por cima. Aí você pega e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos estudar a Bíblia, para você entender melhor o assunto e tal. Então são situações de interesse que você cava, que você provoca, que você então lança e a pessoa aponta. Por isso que no processo de visitação, você, ou a pessoa vindo à igreja, então há interesse, você tem a pessoa já disposta para aprender. Você vai fazer uma visita no hospital, né? Eu lembro de uma visita que eu fiz no hospital, a pessoa tinha sido descapelada, tá? Ela estava mexendo, era uma senhora, uma jovem senhora, o filho dela estava sobre a roda, aquela capa que protege a roda do trator, e ela foi passar o trator, foi tirar o trator de um lado da casa, lá na fazenda, né? E levar para guardar no canto. Nisso aí, o menino dela pulou em cima da roda, e só que o menino pulou e já se enrolando, né? E ela, no susto, levou a cabeça, o cabelo dela estava solto, tinha um cabelo comprido, e aquilo pegou na engrenagem do motor do trator, e aqui só fez assim. Imagina a dor, ela desmaiou na hora, a dor, né? Arrancou todo o couro cabeludo da cabeça dela. Acharam, aí o menino saiu gritando, chamar o peão da fazenda, levar ela para o hospital e etc. E fui lá fazer visita para ela. E aí assim, fui no outro dia, 1 ou 2 dias depois, e aí ela já estava medicada, toda enfaixada, inchada. E aí naquele momento, uma senhora, ela é um pouco mais nova que ela, deve ter uns 36, 37 anos. E aí assim, eu cheguei lá para orar por ela, a irmã dela que é membro da nossa igreja, ela não era crente, não tinha nenhum compromisso com nada, uma pessoa respeitosa, uma vida ética, né? Normal para uma pessoa não crente e tal, de vida respeitosa. E aí eu cheguei lá para visitar, para orar com ela, e aí ela falou assim, pastor, tá doendo muito e tal, não sei o que, mas eu tenho esperança que eles vão fazer enxerto. E aí eu já tinha conversado com o médico da nossa igreja, que também estava dando atendimento a ela. O pastor falou, olha, o médico disse assim, olha, ali não tem enxerto. Inclusive a gente começou a perceber que esses 2 dias houve infecção, nós estamos combatendo uma infecção muito forte, porque quando ela caiu no chão, imagina, era perto da casa da fazenda, tinha muito cocô de vaca, e ela caiu com a cabeça ali, então assim, ela estava tomando medicação muito forte, antibiótico muito forte, para poder não dar uma hiperinfecção, né? Resumindo a conversa, porque senão a gente começa a virar conversa, né, do outro assunto. Aí, resumindo a conversa, eu não quis falar nada na hora, você não vai dar notícia ruim, primeiro você não é médico, né? Eu já tinha me falado, e eu falei assim, olha, vamos orar, e Deus vai conduzir, vai dar graça, etc. Voltei no outro dia, 2 ou 3 dias depois, voltei de novo para orar com ela. E aí ela já tinha recebido a notícia que não era possível o implante. E que ela ia ficar calva, né? E que eles iam tentar tirar pele, partes da pele da perna para fazer implante na cabeça e de outras partes do corpo para poder implantar na cabeça, para poder fechar o couro cabeludo aqui da cabeça, o couro da cabeça, né? Bom, resumindo a conversa, é isso. E aí, numa dessas visitas, ela olhou para mim e começou a perguntar, pastor, por que Deus fez isso comigo e tal? Eu sou uma boa pessoa, eu não mereço isso, e aquela conversa toda. E aí nós começamos a conversar e começamos a desenvolver um diálogo. Passei um livro para ela, levei uma Bíblia de presente para ela, né? Ela começou a ler a Bíblia, tempo ela tinha no hospital para isso, né? Ela começou a ler a Bíblia, eu falei, leia o Evangelho de João, começa a ler o Evangelho de João, ela começou a ler, e aí a gente vai conversando por WhatsApp, sempre qualquer coisa você me liga, ou eu posso voltar aqui outro dia, e continuei acompanhando, né? E nesse processo Deus tocou no coração dela
convenceu ela de que ela precisava da misericórdia de Deus, e aí outros fatores mais, e ela se converteu lá no hospital, né? Então assim, não era um discipulado regular, porque eu tinha apenas meia hora para conversar com ela, né? Era uma área de isolamento, que tinha risco, alguma coisa assim, e aí a gente começou, e eu falei assim, então depois que você sair nós vamos começar o processo de discipulado. Então, pode surgir interesse, desde uma conversa fortuita, você está lendo um livro e alguém olha, que livro é esse daí que você está lendo? Né? Dentro do avião, dentro de um ônibus, dentro do circular, do coletivo, não sei como é que chama aqui, e você pode também ter uma conversa fortuita em sala de aula, na faculdade, na rua, conversa de vizinho de muro. Quer dizer, irmãos, situações, para você ter uma abordagem de conversa, são inúmeras. Então, pessoas interessadas, depende assim, interessada no quê? E aí você redirecionar o interesse e mostrar as escrituras e falar assim, peraí, a Bíblia fala sobre isso. Aí, tá legal, né? Bom, segundo tipo de pessoa que você vai discipular. Discipulado de visitantes contínuos. Eu já sentei aqui em algumas situações. A pessoa vem uma vez, duas vezes, três vezes. E aí, às vezes a gente não tem um trabalho discipulado, tem de acompanhamento, o que acontece? Essa pessoa vem duas, três, quatro vezes, depois some. Por quê? Ela resolve visitar uma outra igreja, porque alguém, um amigo, disse para ela, olha, você está indo na igreja? Que bom, vou na minha igreja comigo. Pronto, ela tem que ir dela. Lá alguém vai dizer, não, eu vou discipular você e vou te acompanhar. Pronto, ela não vai voltar mais aqui. A não ser se lá ela vê alguma coisa esquisita e fala assim, tá meio esquisito isso aqui. E deixe de ir lá e volte para cá. Mas a possibilidade disso acontecer agora é muito pequena. Então, nós precisamos aproveitar essas oportunidades de visitante contínuo. Aí, como é que isso acontece? Eu como pastor, eu não sei se nós como pastores, mesmo independente de ser pastor, mas vou jogar primeiramente a responsabilidade sobre os pastores e depois distribuir com o restante dos membros. Estou lá à porta saudando os irmãos no final do culto, certo? Lá, boa noite, o oficina, que bom, como é que tá? E aquele bolo, essa semana, né? Pão de queijo. Você não come pão de queijo, não? Come, né? Mas não é muito comum, mas come, né? Tá, uma macaxeira frita, pode ser então, né? Então vai lá, semana vai lá, manteiga em cima, assim, alguma coisa por aí. Bebe aquele cafezinho, suco de umbu, né? E tal. E aí vai. Bom, quando você tem açaí, que não é açaí de verdade, mas a gente bebe ele também, né? Aí vai. Bom, e aí o visitante, você percebeu que já veio uma, duas, três vezes, ou até um pouco mais que isso. Eu estou percebendo que você está vindo, que bom, prazer de você estar aqui novamente, etc. Vamos fazer um discipulado? Aí algumas pessoas falam, não, pastor, não fala discipulado, porque ele vai achar esquisito. Não, você tem que falar discipulado. Por quê? Primeiro, porque ele vai perguntar, o que é isso? Bom, você já tem uma segunda pergunta para desenvolver o diálogo com ele. Agora vamos explicar o que é discipulado. É um estudo bíblico que a gente faz, é gratuito, não se preocupe, você não vai pagar nada, né? Então a pessoa fica preocupada assim, tem que ir para a igreja, né? Quando não mete a mão no bolso da gente na hora do culto, mete na hora da saída, né? A gente já expõe, crente é difícil. Aí ele pergunta, não, é de graça, a gente vai fazer o estudo bíblico com você e tal. E aí pode ser aqui na igreja, pode ser na sua casa, onde você acha mais conveniente. Pode ser na sua casa, de boa, eu posso ir lá, a gente marca um dia, horário, que a gente estuda. A experiência mostra que na maioria das vezes, essa pessoa que tem vindo várias vezes, ela diz, sim, eu quero. Porque ela está interessada. Ela não está vindo já uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes na igreja à toa. Tem algum interesse dela em vir. E aí, na hora que você apresenta, dizendo, nós estamos aqui para estudar a Bíblia com você, e eu vou fazer isso. Se eu não posso fazer isso como pastor, eu vou fazer o seguinte, fulano, vem cá, fulano, vem cá, Fábio, vem cá, eu não vou poder fazer um discipulado com ela, porque o dia que ela pode, eu não posso. O horário que ela pode, não posso. Pode para você? Não pode. Fulano, vem cá, é tu mesmo, vem cá. Né? Então assim, e aí você passa a pessoa para ela ser discipulada. Já marca o dia e dali da porta já fala assim, tal dia, tal lugar, tá valendo, tá combinado, tá, você não vai faltar não, valeu, tchau. Já tá marcado o discipulado. Pastor, assim, oxe, você queria que fosse o quê? Vou lhe mandar um convite personalizado, carta, Igreja Evangélica Nacional, conservadora, lhes dá as boas-vindas e solicita permissão para começar a discipular na sua casa. Não precisa de estudo, gente. Não precisa chegar e ser prova. Vamos fazer? Pode ser ou tá difícil, né? E fácil assim. Por isso que eu falei assim, abordagem para discipulado é um negócio que não tem mistério, né?
Tem situações que você está conversando com a pessoa, em outro contexto, local de trabalho, e ela fala assim, eu estou interessado, como é que é aquele negócio? Olha que fulano mudou de vida. Vamos começar um discipulado? Mas como assim discipulado? Não, é um estudo bíblico, sequenciado para você entender o Evangelho, quem é Jesus, salvação, mudança de vida, perdão do pecado, compromisso com Deus, estudar a Bíblia, oração. Como é que é isso aí? Não, uma vez por semana, tal, a gente vai lá no encontro, estuda a Bíblia. De boa. É simples assim? É simples assim. Então não existe nenhuma dificuldade. Tá? Aquelas caras para quem Jesus falou assim, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e fazer discípulos das nações, ensinando a guardar todas as coisas que tem dito, era lá, pescador, era um camarada coletor de impostos, era gente analfabeta, era gente que não tinha nenhum treinamento acadêmico para dizer assim, vamos revolucionar o mundo com a intelectualidade. Não estou dizendo que não seja necessário conhecimento intelectual, argumento, porque dependendo da situação você vai ter que saber dar razão da sua fé, como Pedro fala na sua epístola. Mas na maior parte das vezes, o que você precisa responder não tem às vezes necessariamente nada a ver com, por exemplo, a teoria da evolução, né? Pronto, ele precisa saber que o pecado dele ofende a Deus, que ele merece a ira de Deus, que ele está condenado debaixo do jugo dos seus pecados e que ele precisa do perdão de Deus. E que ele precisa ajustar a vida dele dentro da vontade de Deus, de acordo com a lei de Deus. Ponto. É isso que ele vai precisar dentro do processo de discipulado. Então, são discipulados e visitantes contínuos. Outra situação de discipulado é o que a gente chama de discipulado de novos convertidos. O senhor veio 1, 2, 3 vezes e converteu. Ou está numa conversa tua com ele, no seu local de trabalho, vizinho, né, numa visita que você fez para ele, você conversando, falou de Jesus, ele entendeu, você falou assim, então vamos orar agora para você fazer uma aliança com o Senhor, você entregar a sua vida para Ele, você realmente viver para a glória dEle, uma aliança de salvação. E a pessoa lá ora, agradece e tal, e fala assim, olha, agora a minha vida é diferente e tal, etc. Aí você fala assim, vamos para a igreja agora, porque você precisa aprender mais de Cristo, ser pastoreado, fazer parte do corpo de Deus, né? Não existe desegrejado, né? Palavra bonita para falar desviado, né? Então assim, é igreja, nós somos corpo. Aí a pessoa, então vamos para a igreja, vai. Aí ele já chega, você chega, pastor, olha, esse cara aqui eu evangelizei essa semana, ele recebeu Jesus como Salvador, agora a gente tem que pensar aí, quando é que vai começar a nossa nova classe de catecúmenos, né? Profissão de fé e tal. Daqui 3 meses começa, né? Mês de fevereiro começa. Então a galera vai ficar em qual classe? Não, classe conjunto e tal. E aí, o que mais que ele tem que fazer? Não, vem reunião de oração, estudo bíblico, domingo só dominical, culto à noite. Tá bom. Toca a vida. É isso, né? É só isso que a gente faz. Não, já está satisfeito se o cara já fizer isso. Não. Tá. Eu que evangelizei, posso propor ele, olha, pastor, cadê aquele material de discipulado que eu vou discipular o fulano? Ou se eu não sei discipular, ou ou vamos dizer assim, vamos dizer aqui, por exemplo, que o Rafael, não, quem que é o aí? Gabriel. Tá, agora peguei, viu? O Gabriel, ele discipulou e evangelizou a moça lá da escola dele, né? Fala o nome aí para a menina. Hã? Não, Rebeca não, que são. Pode ficar deixa a Rebeca quieta aí. Outra. A Ruth, pronto. Evangelizou a Ruth, se converteu, aceitou Jesus, tá, etc. Ele trouxe para a igreja, apresentou para o pastor, né? Como é que tá valendo? Tá aqui, né? Apresentou para o pastor Ruth, tá aqui, eu evangelizei a Ruth, e a Ruth aceitou Jesus, tá, não sei o que, agora. Já falei para ela, pastor, já tem um pastor local, um culto à noite, estudo bíblico, de oração, e a gente vai estar aí e tal. Pastor, cadê aquele material para eu discipular ela? Pastor, não, senhor. Você não vai discipular essa moça. Eu vou passar para a irmã Flávia discipular a Ruth. Pastor, por que eu não posso discipular ela? Não, porque o que acontece é o seguinte: você é um rapaz, uma moça, você vai sozinho na casa. Primeiro vai ficar meio esquisito. Você toda semana batendo cartão na casa dela. O pai dela vai falar assim: o que é esse caboclo aí? Aí está discipulando. É nova palavra para namoro, não estou gostando da cara desse camarada não. E aí já começa a criar clima. Tá, diz que o pai dela, faça filho, olho, vista grossa, finge que não está vendo a coisa e tal, etc. O que possivelmente pode acontecer e que não é desejado no discipulado, isso não pode acontecer em outro momento.
O Rafael, Gabriel, né? Chegar e começar a olhar para ela, assim, quando ela está lendo a Bíblia, ela fala assim, nossa, que voz bonita. Não, deixa eu ler, lê de novo. Né? Aí ela começar e falar assim, nossa, como ele explica bem. Agora eu estou entendendo. Os meus olhos se abriram. E agora está até brilhando, né? Não vai dar certo. Eles estão em pé, por exemplo, da Flávia, discipulando a Ruth e o Gabriel, feliz da vida, da amiga dele agora ter conhecido Jesus. E ele fala assim, puxa, vamos olhar para ela, ela não era crente, eu sou um rapaz convencido que não tem namoro nisso, né? E agora eu estou percebendo que essa menina é gente boa demais. E olha como que a graça tem trabalhado frutos e virtudes nela. E assim, olha, ela realmente parece ser alguém interessante para quem eu posso conversar com ela daqui 7 anos, quando eu terminar a faculdade, né? E aí eu puder propor alguma coisa para ela e chegar nela e falar assim, aí Ruth, vamos morar, né? Posso conversar com teu pai e tal, como é que funciona? E aí a coisa vai acontecer. Mas nesse processo de discipulado, é discipulado, não é namoro, não é paquera, não é flerte, não é cortejo, ok? Não é corte. Cortejo não é corte, né? Não é corte, tá? Ficou bem claro, tá, galera? Tá? Então, bem por aí. Então, assim, é interessante que mesmo que seja um novo convertido, homens evitem, especialmente casados, evitem discipular moças ou mulheres sozinhos. Tá? Se você for discipular alguma moça ou alguma mulher, chame a senhora, sua esposa, para junto contigo, junto com você, vamos voltar para a linguagem informal, né? Junto com você, vá lá e fala assim, nós vamos discipular e acompanhar você. Tá? Por favor, nem você, meu irmão pastor, você não é Superman. Tá? Você, como eu, tem fraquezas, tentações, carências. E pode acontecer da moça não ser realmente convertida, ou desta mulher não ser realmente convertida e ser laço do diabo. Tá? Então, umas 2 semanas atrás, eu estava conversando com 2 pastores, já bem maduros. Um era o reverendo Jorge Canelhas, o outro o reverendo Fogo. E o reverendo Jorge Canelhas compartilhando de uma jovem, já não é tão jovem, né? Uma moça que já está ficando bem madura ela, e ela começou a congregar, a frequentar a igreja dele, e ela chegou nele e falou assim, pastor, você podia ir lá fazer uma visita para mim, né? E ela depois veio confessar que ela tinha na cabeça dela o propósito de fazer pastor cair, e ela era instrumento para esse negócio. Ela fazia o convite, levava o pastor na casa dela, provocava a situação, seduzia, se oferecia, o cara caía, depois ela sumia no mundo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que toda moça vai acontecer isso, não. Estou dizendo que evitemos dar lado. Ah, mas não vai acontecer isso, pastor. Deus te dê graça que não aconteça. Se não acontecer isso, outra coisa que pode acontecer chama-se aparência do mal. Tá? E às vezes a aparência do mal causa tão ou mais mal do que o ato mal em si. Porque quando o mal acontece, disciplina, trata e resolve. Vai ficar mancha, vai ficar vergonha, vai resolver. Agora, a aparência do mal não. O pessoal fica falando, mata na língua e nunca se resolve. Nunca resolve. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, qual é o ideal? O que é prudente fazer? Você vai discipular homens, né? Falando aos homens aqui primeiro. É uma moça, é uma jovem senhora, é uma senhora, tem idade para ser sua mãe. Tá? Pode ser uma senhora que tem idade para ser sua mãe. Por uma questão de respeito. Ela é de sexo oposto. Vá você e vá sua esposa. Tá? Eu ouvi uma história uma vez de um camarada, um pastor, que foi visitar uma senhora que tinha idade para ser mãe dele, e o marido dela, enciumado, quis matar o pastor, porque pensou que a mulher dele estava treinada com o pastor. Então assim, pode acontecer também esse tipo de situação, e a gente tem que evitar também. É porque você fala assim, não, que é isso, gente, já tem idade para ser minha mãe, tudo bem. E ninguém está insinuando nenhum tipo, mas pode a língua do povo que não tem osso, ou de um marido que não é crente, que tem coisa caraminhola na cabeça, imaginar absurdos e acontecer uma tragédia. Tá? Então assim, o que é prudente? É mulher, independente da idade, é adolescente, é jovem, é moça, é jovem senhora, é senhora adulta, é senhora que tem idade para ser mãe, vá com a sua esposa, se possível.
Ah, pastor, eu sou solteiro, o que eu faço? Então passa por mulher. Tá? Então os rapazes solteiros aí não vão beliscar o capeta, que o coice é bravo. Tá? Então assim, não dê lado, porque é perigoso, Bom, e as moças? Vice-versa. A moça vai lá discipular o rapaz, não dá certo, dá aparência do mal, e ainda mais rapaz não crente. Você chega lá, a moça crente, né, piedosa, que vai começar a discipular o cara, pode dar aparência do mal, ele pode entender outras coisas, ainda mais aquela conversinha, Jesus te ama, eu também. Eu tenho pavor dessa frase. Tá? Jesus te ama, ponto. E você? Pois é, vamos mudar de assunto, mas eu te amo, tá? Valeu? Mas não associa o Jesus te ama, eu também não, porque essa frase ficou muito chula, ficou muito mal utilizada e acabou tendo duplo sentido. Bom, vamos lá. Então, você discipular novos convertidos, tá? Então, tem pessoas interessadas e também novos convertidos. Por que é importante? Aí um ponto que discipulado tem se mostrado eficaz. O novo convertido, eu já mencionei isso à tarde, acho que foi pela manhã, não estou lembrado. A pessoa da nova convertida está empolgada, aprendeu o Evangelho, conheceu Cristo, etc. Está vindo à igreja, escola dominical. O local de trabalho dela, vizinho, um parente, alguém que ela conhece, que tem algum nível de contato com ela, com certa frequência ou não, é de uma seita. Ou mesmo não seja de uma seita, seja de outra igreja evangélica, né? Ela descobre que essa pessoa agora é o novo convertido, e o novo convertido ele não tem discernimento, porque ele falta conteúdo, né? Você deu aquele maior trabalho de evangelizar, a graça de Deus alcançou, usou você para evangelizar, você está feliz agora de trazer para a igreja, né? Daqui a pouco vai entrar, ou já está na classe de catecúmenos, e daqui a alguns meses vai ser batizado. Aí o camarada pega e fala assim, não, eu decidi ir para outra igreja porque um amigo meu parente, meu primo, meu colega e tal, se foi para outra igreja evangélica, você ainda fala assim, você fica triste porque foi para lá, mas já está na outra igreja evangélica, vai para o céu, vai servir a Cristo, etc. Aí isso o cara foi para Adventista, para testemunhar, para Mormon, para Vó Rosa, né? Então, aí complica a vida. Aí pode ser que a graça de Deus, na sua obra completa, livre ele posteriormente das garras ali do diabo, da mentira, mas até lá o cara já aprendeu um monte de besteira e depois volta tudo arrebentado. Aí para você educá-lo no evangelho vai ser uma desintoxicação medonha e o trabalho é muito maior, resumindo a conversa. E fora a bagaceira que o cara passou até sair de lá, né? Que é o que? Verdadeiro salvo, pode até passar nessas bagunças aí, mas ele sabe, porque o Evangelho vai latejar no coração dele, e o alimento, a fome da palavra. Mas o que acontece? Você está discipulando um novo convertido. Eu testei esse exemplo, eu vou citar novamente por causa dos que não estavam. E aí, de repente, ele manda um WhatsApp ou telefona para você, olha, eu estava aqui no meu local de trabalho, meu colega, ele é de tal igreja. Aí você já fala assim, vixe, é seita. Tá, mas o que ele te falou? Ele falou sobre que quando a gente morre, a alma entra em sono, né? E quando Jesus falou lá, hoje estarás comigo no paraíso, faltou uma vírgula, porque seria assim, hoje te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Já vi essa explicação dos adventistas. Aí você vai assim, eita, tá, eu largo para lá porque é só uma questão de interpretação, não faz sentido. Não, porque esse cara vai usar esse argumento para dizer que a sua igreja ensina errado. Que a igreja dele é a igreja que ensina certo. E que a sua igreja guarda domingo, que a Bíblia diz que deve guardar sábado. E aí começa. E aí o que você tem que fazer? Fulano, vamos fazer o seguinte, hoje ou amanhã, quando é que você pode ir tomar um café junto, um lanche e tal, e a gente sentar e conversar esse assunto aí que você está em dúvida agora? Pá, você está no processo de discipulado. Não é nem a lição ainda. Ou vamos dizer assim, olha, amanhã é o discipulado. Vamos fazer o seguinte, amanhã no discipulado, antes de nós começarmos a lição, a gente aborda esse assunto antes da lição. Combinado? Me lembra amanhã. Pá, fechou. Aí amanhã no discipulado você chegou, ontem você me ligou tal, e você perguntou aquele negócio, hoje serás comigo no paraíso, da questão da vírgula lá. Vamos lá, conversei com o pastor, pesquisei na internet, olhei um comentário bíblico, né? E aí realmente, olha aqui, ó. A questão é essa, a exegese aqui, o texto aqui não tem vírgula, o que Jesus falou é isso mesmo, hoje, naquele momento, morreu, né? Você vai estar no céu, acabou, não vai estar dormindo em sono
da alma até o dia do juízo, não. Isso é conversa de adventista e testemunho de Jeová também. Então assim, larga esse negócio para lá, entendeu? Alguma dúvida? Não. Não tem, então vamos fazer o seguinte, vou te passar uns 2 comentários bíblicos para você ler também. Qualquer coisa de agora, bom, agora o negócio passou mais uma argumentação mais arrojada. Pastor Rubem, ó, eu como discipulado aqui e tal, eu respondi um negócio aqui, mas não ficou a contento. O senhor depois poderia vir comigo no próximo discipulado para a gente responder esse negócio aqui? Cara, valeu, obrigado, ó, faz um café legal, um lanche pro pastor Rubem, vem no próximo discipulado, para não ficar só naquela água gelada, tá? Tá bom, tá, um minuto. E aí vai. Entendeu? Então assim, a gente, o café, a bolacha é por minha conta, não tem nada a ver com o pastor Rubem, tá? E aí você vai realmente trabalhando até você eliminar qualquer dúvida. Por quê? Deixa eu dar um exemplo. Um fato. Diácono da nossa igreja presbiteriana lá em Colorado, sul de Rondônia, trabalhava na CAERD, sistema de água, né? Aqui é CAERD também? Cageba, né? Interessante, mudou de lugar, mas tudo sabe que cai alguma coisa, né? E aí o camarada lá evangelizou, trabalho, tal, etc. O nome do cara chama Elias Brazão, sabe? Inclusive o pai dele era evangelista, trabalhou comigo uma época lá em Corumbeara. Corumbeara não teve aquele negócio do massacre de Corumbeara, quem sabe da década de 90. Fui lá, inclusive na última semana que eu fui lá, mataram um cara 8 horas da manhã na avenida principal. Lugar para beleza, né? Fui lá, aí o Elias evangelizou o cara, colega de trabalho, o rapaz entendeu, começou a ir na igreja presbiteriana. O Elias falou, bom, feliz da vida, ligou para mim, tá chique, né? Eu era o relator da igreja, logo vai ter um camarada pra gente botar na classe catecúmeno aqui e tal, e falei, legal, que bom. Aí passou umas 2, 3 semanas, o Elias me ligou, aquele cara que a gente ia começar a classe catecúmeno aqui, deu bode, deu errado, né? O que aconteceu? Ué, o pessoal arrastou ele para a congregação cristã. Já tem esse negócio? Tem, né? O lazarento, né? Vó Rosa não tem, mas a congregação cristã que vocês têm, né? Aí eu peguei e falei assim, tá bom, Elias. Aí ele falou, tá. Aí um dia, vou lá dar atos pastorais, em Colorado, e aí a gente foi tomar um café da tarde, fui na casa do diácono Elias, né? Elias Brazão. Aí saiu o caso do colega dele, pastor, eu fui aguentando, o Elias, o apelido dele é 6 dedos, porque tem um dedo a mais em cada mão, né? Na verdade tem 12 dedos nas mãos, né? E aí o Elias, ele é conhecido não por causa dos dedos, ele é conhecido porque ele é curto, grosso e urrudo, tá? Ele é assim, amável, educado, simpático, mas se você mexeu nele, o velho homem dá uma gemida lá no caixão e levanta. E é difícil mexer com ele, mas gente boa, é crente. Aí, mas como aconteceu lá com o cara? Ele falou assim, eu estava lá, aí ele chegou em mim, um novo convertido, que tinha saído e ido para a congregação cristã. Chegou nele, estava lá mexendo nos registros da CAERD e tal, o cara veio com a conversa de que ia ajudar o Elias, e começou, Elias, nós temos que ir para o caminho, né? Aí o Elias já sacou a conversa, porque os congregação cristã, para eles o caminho é a igreja, congregação cristã, não é Cristo. Sabiam disso, né? Não, então, quer saber. Aí o Elias já entendeu a conversa, falou assim, cara, não vai dar certo esse negócio, ele vai me provocar, eu vou ter que dar uma resposta nele. Ele falou, pois é, Elias, porque assim, a verdade, o caminho, é um só. Eles, E ele falou, pois é, Elias, e assim, tal, não sei o quê, e assim, sabe que a porta também é uma só, né? Eles, Ele falou, pois é, Elias, por isso que eu fui para a convenção cristã. Aí o Elias parou, bom, enquanto ele estava falando, estava dando duplo sentido, e eu podia falar, tá valendo. Agora quando ele botou o nome da igreja no meio, agora o pau vai comer de quina, né? Ele olhou e falou assim, a tua igreja, só falou isso aqui, a tua igreja é o portão do inferno. E voltou lá mexendo no negócio. O cara falou assim, que isso, Elias? Respeita a minha igreja. Ele falou, não, é isso mesmo. Aí o cara foi, chamou os 2 anciões, que tinham lá da igreja dele, trabalhavam também na CAED, e os caras vieram igual que as Danizé Bravo, sabe? Ué, Elias, ficam sabendo que chamou a nossa igreja e portão no inferno? Eu falei, mas eu provo. Mas como é que é esse negócio? Você é assim, o cara é presbiteriano, desvia, fica fora, volta ao presbiteriano, vai para outra igreja, está salvo.
É a Assembleia de Deus, desvia, volta para a Assembleia, vai para outra igreja, ou qualquer coisa assim, está salvo. O cara é batista, desvia, arrepende, volta para o batista, ou vai para outra igreja, está salvo. O cara é congregação cristã, desviou, está no inferno, passou pela porta, não tem mais chance. É o meu portão do inferno. Pronto, aí acharam briga pro resto da vida, né? Aí eu falei para ele, poderia ter evitado esse desgaste todo fazendo o quê? Se você tivesse desde o início discipulado o cara. Você deixou lá a seita, bateu o laço nele, arrastou, agora o cara está cheio de besteira na cabeça. E aí você teve que até dar um coice no cara sem necessidade, né? Mas observe bem, quando a gente começa a discipular, você vacina, você protege o indivíduo de seitas e esse tipo de pescador de aquário, como vocês usam essa expressão também? Pescador de aquário, né? De tanque, né? Não é nem de aquário, é de tanque. O cara bate a rede de peixe a preço até covardia. Bom, discipulado como parte de catecúmenos. Mas pastor, a pessoa já vai fazer o catecúmenos, para que precisa fazer discipulado? Duas situações, dois motivos. Primeiro, porque no catecúmenos haverão verdades que, embora ele pode ter ouvido, se caso ele nasceu na igreja, né? Cadê Flávia? Não, Larissa, tá aqui Larissa. Bom, Larissa nasceu na igreja, filho de presbítero, pai e mãe crente, gente piedosa. Daqui, você tem quantos anos? 8. Vamos dizer que daqui mais uns 8 anos você resolva, Deus abençoe que antes disso, você receba Jesus como seu salvador, você possa viver a aliança de Deus com ele, tá? E você possa falar assim, daqui 6 anos, daqui 8 anos, você fala para o seu pai, eu quero me batizar e eu quero ser membro da igreja. Vai ser uma alegria, né? Seu pai vai até comprar um sorvete, só de alegria. Aí o que acontece? Você vai falar, pastor, vai que o pastor vai ficar por aqui, né? Daqui 8, 6 anos, Deus abençoe que sim. Aí ele vai ser, pastor, eu quero fazer catecúmenos, olha que coisa boa, vai ser aquela festa, vamos fazer discipulado, eu vou fazer discipulado, aí naquelas catecúmenos. Ela já foi discipulada pelos pais. Bom, se ela já foi discipulada pelos pais, não vai ser necessário fazer um outro discipulado. Mas vamos dizer que o Fábio e a Flávia resolveram falar assim, não, a gente discipulou ela em casa, em alguns aspectos, mas a gente gostaria que uma outra irmã fizesse um outro discipulado com ela. Pode acontecer. Por quê? Porque ela vai entender que a igreja, ela não é uma igreja que tem um departamento discipulado, é uma igreja que tem um compromisso de discipulado. Observe bem que de ontem para hoje eu não usei em nenhum momento a expressão visão discipuladora, tá? Que esse negócio soube o que seita. Então eu evito usar a linguagem de seita. Então assim, tem compromisso de ser uma igreja discipuladora. E aí, como igreja discipuladora, os jovens, os adolescentes, a família, mas assim, não, ela precisa ser discipulada. Até porque, não só dentro da família, mas fora da família, ela pode entender que existem pessoas que estão cuidando dela e que a igreja ama. Isso é importante, tá? Primeira igreja de Porto Velho, a coisa já estava tão engrenada, tão funcionando, que eu ficava feliz quando algum adolescente falava assim, vou entrar na casa de catecúmenos. E aí um dia eu estava no pátio da igreja, lá no salão social lá no fundo, o Fábio conheceu, e eu estava passando para ir beber água, e os adolescentes, vou fazer catecúmenos, você vai entrar no final de ano, assim, já falando da classe que ia abrir em fevereiro, né? E tal, o ano que vem vamos passar? Eu vou passar também. Aí um adolescente falou assim, você não pode, você não fez discipulado ainda. Então os próprios adolescentes já começaram a entender assim, discipulado em catecúmenos era algo que a gente sabe que, hoje ninguém fala assim, vou fazer profissão de festa em catecúmenos. Não, a gente tem que fazer catecúmenos. É algo que está impregnado na mente da igreja. E a gente chega ao ponto dessas pessoas entenderem assim, que catecúmenos é discipulado que ela vai fazer. Porque são abordagens diferentes, são métodos diferentes, são ensinos diferentes, de conteúdo inclusive diferente, e que se complementam. Para inclusive criar a mentalidade de eu fui discipulado, eu também preciso discipular. Esse é o ponto, né? Então, discipulado como um complemento, como parte do curso de catecúmenos. Alguma dúvida até aí, irmãos? Então isso aqui é o discipulado básico. Vamos passar para o discipulado agora avançado. Discipulado vindo de outra igreja evangélica.
Tá? Por exemplo, os irmãos aqui são da Igreja Cristã Evangélica Congregacional, Igreja Evangélica Congregacional, não tem um cristão, né? Igreja Evangélica Congregacional Conservador. Vamos dizer que o camarada vem da Assembleia de Deus. Chega aqui, gosta do culto, olha, simpatiza, cria algumas afetividades com os irmãos, fala assim, vem um domingo, vem dois, vem três, e aí chega um dia, o pastor ou algum irmão chega, vamos fazer discipulado? Ah, mas para quê? Não discipulado, para você saber o que é Jesus, salvação. Não, mas eu sou crente. Ah, você é crente? De que igreja? Eu era da Assembleia. Eu ia falar era, né? Era da Assembleia. E podia ser da Assembleia, qual que é a outra igreja? Batista, até presbiteriano. Então não estou aqui no mérito seu. Eu persegui na Assembleia não, tá? Só usando isso aqui de ilustração fortuita. Aí tá. Bom, mas você sabe que a gente tem algumas diferenças. Não, eu sei, mas apesar disso eu estou aqui para aprender. Eu gostei daqui, do ambiente, da doutrina, da pregação. E eu sei que eu tenho algumas dificuldades, né? Eu sei que a gente crê em algumas coisas diferentes, mas eu gostaria de entender, né? Mesmo que a pessoa não fale que gostaria de entender, mas se ela quer ficar, então ela vai ter que gostar de entender, tá? E aí a ideia é o seguinte, bom, então nós vamos fazer assim, nós vamos estudar, fazer um discipulado. Não, mas eu já sou crente. Tudo bem, não é um discipulado para quem é Jesus, porque Jesus veio, perdão, salvação, amor de Deus, o que é Bíblia, isso aí você já sabe. Então já não entra aquelas liçãozinhas de 3 lições do básico da fé, 6 passos para a salvação, esse negócio não. Agora nós vamos sentar, bom, você veio de que igreja? Assembleia de Deus, vou dar um exemplo aqui, né? Bom, lá vocês creem em línguas, visões, revelações? Sim, então nós vamos estudar sobre cessacionismo. Por que a Escritura é suficiente? Por que nós não cremos em novas revelações, novas modalidades revelacionais? E vamos estudar. Tá, o que mais você não concorda aqui na igreja? O sistema de governo. Então vamos entender agora o sistema de governo congregacional. Estou falando aqui dentro do contexto de irmãos. Eu não concordo também que mulher corte cabelo, né, use batom, etc. Então vamos estudar sobre liberdade cristã. Tá? Então, obviamente, você vai fazer um discipulado direcionado. Então, você não vai pegar o discipulado que caberia para uma Assembleia de Deus e aplicar para um presbiteriano que veio para cá. Vai ter diferença. Fala com o presbiteriano, nossa, quer dizer, depende, né? Não é que o presbiteriano queria falar em língua também, tem que dar chama lá também. Né? Aí, você tem algumas coisas que você vai ter que discipular. E aí, é interessante você, no primeiro encontro discipulado, estabelecer 2, 3 lições que você vai ter que estudar. Pode ser que no processo de estudo ele vai continuar dizendo assim, deixa eu pegar uma outra pessoa, o irmão lá, como chama o irmão? Deuel? Não, atrás do Deuel, chega de Deuel já escolheu ele demais. Jurandir, vamos Jurandir. O irmão é pastor? Diácono Jurandir. E aí o irmão Diácono Jurandir chega lá conversando com o camarada e ele pega e fala assim, olha irmão, o senhor falou para estudar sobre cessacionismo, questão, né, línguas, profecias, sonho, o senhor falou também sistema de governo, mas eu vi um negócio lá que o pastor falou domingo à noite e que eu fiquei assim, falei, mas peraí, lá na igreja que eu era, não é assim, né? Eleição de presbítero, como é que funciona esse negócio? Porque na minha igreja o pastor designava, ungia lá com óleo e tal, e como é que é esse negócio? Ou vejo uma igreja que tem apóstolo, né? Unção apostólica. E aí, lá na minha igreja, como é que é esse negócio? Por que aqui é o pastor? Porque lá o pastor na minha igreja é nem de célula. E aqui é pastor, é a autoridade máxima. Como é que é esse negócio? Não está muito abaixo, não era melhor a gente começar a chamar o pastor Rubem de apóstolo, Rubem, não era melhor se dar mais tchan, né? Não dá tchan e vai para o inferno, né? Não dá certo. Então, melhor, não é pastor, né? Melhor o que serve, aquela coisa toda. Então, bom, mas espera aí, nós não tínhamos combinado isso no primeiro ponto que temos que estudar. Agora a gente precisa, bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós tínhamos combinado 3 lições, nós vamos acrescentar uma 4ª. E dentro do processo, se a gente precisar acrescentar uma 5ª, uma 6ª, conforme for, até que ela possa falar assim, entendi, é aqui que eu vou ficar, e eu vejo base bíblica para ficar nessa igreja, eu gostei pela fidelidade, o zelo, a pregação, o culto bíblico, é aqui mesmo. Entenderam? Então, discipulado de pessoas que vêm de outra igreja
evangélica, porque você vai ter que mostrar para ela por que nós cremos assim, fazemos assim, e a Bíblia ensina assim. E aplicamos esses princípios dessa forma aqui na nossa igreja. Então são aspectos que a gente precisa tomar cuidado, porque senão discipulado avançado para líderes. Já falamos isso à tarde, só vou dar outra pincelada aqui. Porque agora vem como fazer. Eu estou percebendo que o Gabriel tem um potencial de ser presidente de UPA lá da sua cidade. Mas o Gabriel vai ser um cara que gosta sabadão, né, de jogar videogame. O PlayStation está em quê? 15, 5, 6, o que é agora? Está no 4 ainda? Rapaz, está parado esse negócio. 4 já está, ó, né? Vai sair do mercado esse negócio, viu? E aí tá, aí fica sábado à tarde. O que é que o Felipe, que o Gabriel está fazendo? Jogando videogame. Não, vamos para a igreja, não, está jogando videogame. 3 horas da manhã, você vai lá, o Gabriel está no Facebook. Rapaz, 3 horas da manhã o cara está curtindo os negócios lá do outro lado. Aí no outro dia, acorda com aquela cara de chapado, embora não bebe, né? Vai para a escola dominical com aquele negócio assim, tá parecendo ruim, que não dormiu direito, de verdade. Foi dormir 4 horas da manhã, acordou às 7 no tapa, né? Chegou na escola dominical, o pastor está falando, ele está lá só ouvindo assim, ó. Tá ali, corpo, espírito está lá não sei aonde. Ele tá. Aí você vai assim, puxa vida, esse cara é um cara gente boa, simpático, quando ele não está droga, bom de conversa, né? Tem dons, tem habilidade, é um cara que ele fala assim, vamos para um lugar, ele mobiliza a moçada, porque ele tem liderança, mas compromisso com Deus está uma pindaíba lascada. O que eu vou fazer? Ô Gabriel, vem cá. Rapaz, eu gosto de você, te admiro, você é um cara gente boa, você tem potencial, você tem liderança, você tem dons bons. Quem sabe um dia você vai ser até presbítero da igreja. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer discipulado. Aí, sábado à tarde. Um dia eu vou jogar videogame, sábado à tarde. Vai jogar videogame, joga fora. Né? E vamos começar o discipulado. Né? Porque se alguma coisa faz pecado, o que você tem que fazer? Corta e joga fora. Não, vende e dá o dinheiro de oferta para o missionário. Pronto. Resolveu. E aí você está nesse processo agora, nós vamos trabalhar. Qual é o problema dele? O que está impedindo dele servir melhor? O problema é videogame. Não, o problema é videogame. O problema dele é que ele não quer assumir compromisso com pessoas, apesar dos dons que ele tem. E aí ele faz uma fuga no videogame, porque não quer relacionar. Tá? E aí você vai tratar. Ok? Então você precisa tratar dos problemas dele. Mas ele tem outros problemas. Ele é um cara procrastinador. Cara, nós vamos agora estudar sobre utilização do tempo, mordomia do tempo. Tá? E aí você vai agora, eu vou acompanhar você quase naquele processo de mentoria, né? Cuidado. Tá? Que hora você acorda? 9 horas da manhã. A partir de agora você vai começar a acordar às 7. Né? E vamos mandar para você acordar às 7, dormir. E sábado, você vai dormir a que horas? Eu durmo cedo, tipo umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Tá cedo mesmo, né? Já está quase amanhecendo o dia. Mas não, pois é, no sabadão, que no outro dia é o dia do Senhor, e você precisa dormir com qualidade, tá? Nossa, aqui é para todo mundo, tá? Dormir com qualidade, para você descansar bem. Então, pastor, não exagera muito, tem que dormir hoje com qualidade também, né? Então, assim, dormir com qualidade, para você ter uma noite de sono, de repouso, para amanhã cedo, dia de escola dominical, dia do Senhor, dia de lembrarmos que o dia do Senhor é para a glória dele, para o serviço dele, para a misericórdia dos irmãos, para louvor da glória do seu nome. Eu estou aqui com disposição física, mental e emocional para adorar, para aprender, etc. Bom, então, que hora você vai dormir? Olha, rapaz, tá vendo como a gente aprende rápido? Aí pronto, 10 horas. Quantos anos você tem? 15. Quem sabe eu tenho outra filha para você pensar em casar com ela. Tá? O cara dela não vai ser não. Então eu prefiro trabalhar com a hipótese, né? Bom, aí olha só, aí você começa a discipular o rapaz e aí pronto. Então assim, resolve tudo, mas você vai ter um cara que está sendo trabalhado para você ter liderança. Tá, e aí eu vou andar com ele, vou valorizar ele, vou equipar ele, vou treinar ele, pronto. Pode dizer que você tem um homem maduro.
tive experiência assim, né? Vamos pegar o Fábio agora. Fábio é aquele crente, modelo padrão, vem na igreja, participa da dízimo e tal, né? Mas assim, traz a igreja, família, tudo. Você fala assim, puxa, um cara gente boa. Lá no trabalho dele ele tem liderança, né? Na casa dele ele tem liderança, tem bom testemunho. Mas a gente fala assim, professor atomical, o Fábio não quer ser professor atomical. A gente fala dele ser presbítero, dele ser um camarada, dele ser um diácono, ele fica assim, Fábio, vamos fazer o seguinte, toda semana eu vou estudar com você para a gente falar sobre as qualificações, falar da responsabilidade do presbítero, da necessidade de pastorear a igreja, das responsabilidades. Eu fiz isso com um cara. Vai pastorear, e se no final lá você vê assim, que não, Fábio, não dá para ser presbítero. Eu vou olhar para ele, Fábio, você aprendeu o que é ser presbítero. Não sei se você vai ser, se Deus quer que você seja. Eu acho que pelo menos por enquanto não está na hora. Mas você já entendeu como importante o papel do presbítero. Então, valorize. Então não tem que ser, não, eu fiz, agora vai ser. Não, eu fiz, ele aprendeu. Ele está preparado, se indicarem para ele ser. E é mostrar a doutrina da igreja, a confessionalidade da igreja, etc. Mas, assim, pastor, eu vou fazer e lá no final eu dou uma surpresa para ele. Você sabe por que eu estou discipulando? Não, porque eu quero ser presbítero. Surpresa, Feliz Natal. Não. Você já começa, fulano, eu vou discipular você. Porque eu vejo que você tem dom pastoral, você tem capacidade e vamos encaminhar, quem sabe você vai para o seminário, vamos orar e eu quero que você treinar você para você poder assumir. Então, treinar a liderança nesse sentido, só que você precisa falar da intencionalidade, é algo que você vai andar com a pessoa. E aí, tudo bem, irmãos? Discipulado como processo de restauração. Tá? Aqui é diferente de disciplina, tá? Opa! Restauração. Camarada era aqui da igreja. Aí resolveu dar uma de filho pródigo, né? Saiu, vai, gastou a riqueza com os amigos, baixou lá no giral dos porcos, tal, coisa. Aí um dia lembrou-se, olha, lá eu tenho a minha igreja, que eu posso voltar, né? Vou pedir simplesmente para poder sentar no banco, não preciso nem assumir cargo nenhum. Vou conversar com o pastor, vou conversar com o conselheiro dos jovens, vou conversar para poder me aceitar de novo na igreja. Aí a pessoa chega na igreja, vem um domingo, aí você já fica contente, que bom que você veio e tal, seja bem-vindo de novo, alegria. E aí a gente fica muito feliz quando a pessoa volta para a igreja. E aí vem um domingo, vem dois, e aí você vai ficar mesmo, né? Vem uma vez e fala assim, será que fica? Vai que ela veio só hoje porque teve um evento especial, ou ela veio porque estava passando por algum problema e resolveu que é Deus que vai abençoar, e ela veio, depois não volta mais. Acontece também. E aí você fala assim, aí vem um domingo, vem escola tal, vem culto à noite, vem ano de oração. Agora fica para ficar. Né? O que a gente faz? Deixa a vida me levar e leva eu, né? E vai deixando a pessoa vir. Bom, você tem que lembrar que o período que ela esteve fora da igreja, a convicção dela diminuiu. Se tem uma das coisas que o pecado do nosso coração consegue fazer é tirar a palavra do nosso coração. O diabo consegue fazer isso. Tirar a palavra, está lá, a palavra do bom semeador. O diabo tira a palavra do coração. E o que acontece durante, mesmo verdadeiros convertidos que passam tempo fora da comunhão da palavra, da comunhão dos irmãos, do contato com os meios de graça, oração, palavra, ser o Senhor, essa pessoa ela enfraquece, ela esquece, ela endurece o coração em vários aspectos, ela acaba fraquejando, diminuindo ou perdendo a convicção em vários pontos importantes da vida cristã. Ela não perde salvação. Você tem que lembrar, a Bíblia deixa bem claro isso. Mas o que acontece? Ela agora volta. E aí a gente deixa assim, não, voltou, tá bom. Vamos ficar felizes, vamos fazer festa, mas tá bom. Não tá bom. O que vamos fazer com essa pessoa? Discipular. E seria interessante discipular. Seria necessário, não interessante, necessário discipular antes dela ser novamente recebida e apresentada para a igreja como restaurada. Tá? Por quê?
porque ela precisa voltar e dizer assim: sim, eu voltei, tenho convicção, eu amo essa igreja, estou comprometida, eu não menti. Eu estava olhando o manual do ministro, tem lá o ritmo de restauração. Ponto. Né? Vamos pegar um outro caso: discipulado para cuidar de disciplinados. Né? Está lá o conselho, aparece um irmão ou irmã lá para ser disciplinado, réu confesso, né? Processo sumaríssimo, não tem nem montar tribunal, testemunha nem nada. A pessoa chega e fala: pequei diante de Deus, pequei contra Deus, contra o céu, contra a igreja, pequei contra os irmãos. Ponto. Estou aqui para ser disciplinado. Resolveu o problema, tá? Disciplinou. A gente faz o que depois do disciplinado? Depois que sai da reunião do conselho? Vamos orar por ele. A gente às vezes vai lá e faz uma visita para orar com a pessoa, para dizer que a gente ama ela, que a gente quer que ela não se afaste, e ponto. Um outro irmão vai lá, ora, liga, manda um WhatsApp, alguma coisa assim, e só. O que nós podemos fazer em termos discipulado? Reunião do conselho decidiu por disciplina, certo? Então o nosso irmão Gabriel está sob disciplina. Bom, o que nós vamos fazer agora? Gabriel, eu como pastor, nessa semana, que dia que você pode? Sábado, que é o horário que você vai jogar videogame. Bom, então sábado, 3 horas da tarde, nós vamos fazer discipulado. Você vem lá no meu escritório, eu vou na sua casa e a gente vai fazer discipulado. E por que motivo que ele foi disciplinado? Ah, porque ele transou com a namorada. Já não era para estar namorando, ainda fez a bobeira. Bom, então nós vamos agora tratar o discipulado sobre esse assunto. Eu não vou discipular ele, tratar o discipulado sobre procrastinação. O problema dele não foi esse. Então nós vamos estudar esse assunto. E aí nós vamos andar junto até entender, mortificar e entender, não é somente entender o que é pecado. Ele já sabia isso antes, durante e enquanto ele estava fazendo. Ele precisa ter convicção de que isso é odioso. Ele precisa entender os motivos do coração dele para ele ter caído nesse pecado e odiar o que Deus odeia. Bom, ficou claro aqui, irmãos? E aí você vai. Terminou essa fase agora, discipulado. Se foi tempo determinado ou indeterminado, o conselho estabeleceu, vai ser disciplinado por 6 meses, por 1 ano, né? Ou vai ser disciplinado no dia que você entender e discernir que está pronto para ser restaurado, volte ao conselho e peça para ser reexaminado. Bom, o conselho pode até dizer assim: nós vamos pedir para o presbítero, para o pastor, ou para o irmão Fábio, para o irmão diácono Jurandir fazer o discipulado com o rapaz. Ok. Então, irmão Jurandir, quando terminar o discipulado, o irmão, informalmente, fora da reunião do conselho, me deu o parecer, vai me falando como é que está o discipulado, como é que está a conversa com ele, se ele está realmente arrependido, se você está entendendo a importância da disciplina, que foi necessário e tal. Então agora, a irmã já chega e diz: olha, pastor, o rapaz lá realmente entendeu, está quebrantado, está sofrendo, quer voltar à comunhão da igreja, está envergonhado, e nós já estudamos o assunto e ele realmente está preparado para ser restaurado. Ok, então, aí eu vou chegar, ou o irmão, chegar e falar: próximo reunião do conselho, aparece lá para a gente bater um papo. Como pastor, eu vou lá visitar ele também, orar, perguntar para ele, conferir se o que o irmão Jurandir falou realmente bate, né? E aí, Deus da graça, vai ser uma alegria muito grande ter um conselho para ser restaurado. Tá? Ok, irmãos? Então, uma outra ideia que temos de discipulado. Discipulado como aconselhamento. Porque todo discipulado, em algum momento, em algum nível, ele vai envolver aconselhamento. E eu quero aproveitar aqui e já fazer uma recomendação. ABCB, Associação Bíblica de Conselheiros Bíblicos, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, editora Nutra, ou aquele livro de manual de aconselhamento da editora Batista Regular, ou o Introdução ao Aconselhamento Bíblico do John MacArthur e Wayne Mack, da editora Agnus, tá? Qualquer coisa, entre em contato com o pastor Doug Lehman e pede uma lista que ele também vai passar material excelente. Aquele material Homens Aconselhando Homens, publicado pela CPAD, mas é um material excelente. Ou Mulheres Aconselhando Mulheres também, da mesma jornada, material excelente. Por quê? Porque esse é o tipo de abordagem de aconselhamento bíblico, não é integracionista, tá? Qual a diferença das duas formas? O integracionismo vai dizer o seguinte: nós podemos usar o melhor da psicologia, o ouro dos egípcios, e
fazer aqui o nosso trabalho. Então, conceitos e premissas seculares e ensinar a Bíblia. Na verdade, você vai estar usando a nomenclatura bíblica com princípios e valores seculares. Aconselhamento bíblico significa você usar a Bíblia para tratar dos motivos do coração. E no caso de discipulado, disciplina, restauração, tem que ser aconselhamento bíblico e não integracionista. Tá? Então, só estou dando um recado aqui. Pastor, eu gostaria de conhecer. Eu falei assim, vai estudar então o assunto e vale a pena você conhecer. Mas o discipulado como aconselhamento, porque a grande questão é, no integracionismo ou na psicologia secular, não existe o conceito de pecado como transgressão da lei de Deus. Bom, já resolveu, já perdeu tudo. Como é que você vai aconselhar alguém que está em pecado? Aí vai dizer assim, ó, Gabriel, você teve relações sexuais com a sua namorada. Ah, cara, tudo bem, você tem quantos anos? 15. Poxa, 15 anos, o cara está transpirando hormônio, assim, é coisa da fase, é coisa da idade, a gente tem que compreender, né? E é um cara gente boa, assim, foi um momento de carência, ele brigou com o pai dele, chegou lá, a namorada abraçou, deu um beijo no cangote dele, acendeu, os dois foram lá e fizeram besteira. Então assim, vamos levar em conta, é um cara gente boa, né? Releva, é fase, e tem muito pastor fazendo isso. Isso não é abordagem de aconselhamento. Aí o Gabriel diz, pastor, eu preciso conversar, vamos lá. O que aconteceu, Gabriel? Pastor, caiu, pastor. O que aconteceu? Quais foram os motivos do coração? Você já estava fazendo tempo querendo, tá? Pastor, eu não vou negar, eu estava assim, fazendo umas fantasias, pois é, já vou tratar da fantasia lá atrás. E aí você começa a mexer na pereba. E aí, cara, qual que é a questão? Não, pastor, sabe, fase não, chama pecado. Não, pastor, sabe, assim, eu estou cheio de hormônio. Você podia estar jogando uma bola, fazendo natação e tal, né? E 15 anos namorando, cara, não é para namorar. 15 anos, cara, né? Já tem dinheiro para comprar sorvete? Não, tem dinheiro para estar namorando mesmo, né? Então, assim, acabou. Os outros estão cutucando, também serve para os outros 3, tá? Os outros 4 também, tá? Estou falando para ele, ó, bate aqui e espirra para lá assim. Então, aí o que acontece? O cara fala assim, não era, cara, tá tudo errado. Então, o seu pecado não foi só ter caído em fornicação. Você estava montando toda uma estrutura pecaminosa de vida. Os motivos do seu coração, toda a forma como você estava se relacionando, tudo estava em pecado. Então vamos lá, vamos começar a fazer a lista de pecados e vamos tratar de todos os pecados em que você se comprometeu, porque o pecado da fornicação foi apenas a ponta do iceberg. Mudou a conversa. Então não vem com essa conversa de fase, não vem com essa conversa de hormônio, não vem com essa conversa de inexperiência, não vem com essa conversa que eu sou adolescente, que isso não funciona, porque no dia do juízo isso não vai ser argumento diante de Deus. Fechou? Vou pesado agora, né? Mas é por aí, né? Por aí. Tá joia? Bom, então o discipulado como aconselhamento. Então você percebeu como você vai fazer o discipulado com uma pessoa, e aí no meio do discipulado você, olha, a lição hoje é sobre quem é Jesus. Aí a pessoa chega e fala assim, fulano, eu tenho um negócio para confessar e eu estou com vergonha. Tá, você fala, pastor, mas você bateu muito duro. Não. Fala assim, cara, eu te amo. Claro que eu vou chorar com ele, vou ficar triste com ele, por ele, né? Vou ficar arrasado pela besteira que ele fez, vou ficar muito mal, vou ficar bravo com ele, vontade de sentar a mão nele também, né? Se fosse meu filho, ia fazer isso com ele. Mas aí o que acontece? Eu vou ter que andar com ele, para ele ser restaurado, para ele não se estragar de vez, né? E se tem uma diferença, aí usar o exemplo do... Porque quando você discipula, você se torna pai de quem você está discipulando, filho na fé. Qual a diferença entre você ser corrigido pelo seu pai e você ser espancado por ele? Pastor, é a força da batida, né? Não é a força da batida, é a motivação e o propósito, né? Quando você é corrigido, pode ser com a maior dureza possível. Você sabe que você está sendo corrigido com amor, e porque aquela pessoa te ama, ela pode bater. Você sabe que ela está batendo porque te ama. Esse é o ponto. Deixa eu
compartilhar com a experiência da minha infância. Minha mãe, ela, na minha época de infância, se você contar a meninada, fala, pastor, também quero contar a minha experiência. Não, fica quieto aí, né? Não vai expor seu pai, nem sua mãe. Eu posso expor porque eu já tenho 42 anos, né? Então, ninguém vai ser preso nessa altura do campeonato. Então, quando eu era menino, minha mãe corrigia a gente, né? E corrigia pesado. Sabe aquela mangueirinha branca do banheiro? Conhece? Na sua casa tem uma, né? Só que graças a Deus seu pai e sua mãe esperam que não use aquele negócio. Minha mãe dobrava aquele troço em 2 braças e, assim, a tortura psicológica era violenta, porque ele ficava em cima do armário da cozinha, né? E aí, se a gente fazia alguma coisa errada, minha mãe falava assim, vai lá pegar a mangueira. Cara, minha mãe é português, filha de bisneta de português. Pensa que negócio difícil. O japonês é calmo pra caramba, mas português não dá certo. Aí eu ia lá, subia no tamborete e ainda falava assim, se não tiver aí, a surra vai ser pior. Aí eu ficava assim, tomara que esteja aqui. Porque eu pensava assim, vai que a minha irmã escondeu essa porcaria, né? Eu falei pra minha irmã, se você esconder, eu vou falar que foi você, né? Aí eu pegava aquele negócio, aí você tinha que levar, entregar. Aí ela pegava, segurava no braço, virava, às vezes, que era mais vergonhoso, tinha que tirar o calção, né, ficar só de zorba, e era zorba na época, né? Aí minha mãe falava assim, por que você vai apanhar? Aí eu tinha que falar, fiz isso. Aí ela puxava a primeira, a segunda, a terceira. Sabe aquele filme do Doutor Estranho? Que na hora que o cara bate nele assim, o cara na mulher bate nele assim, ele vai para trás, o espírito dele sai do corpo assim, né? Quando eu vi aquele filme, eu falei assim, tava eu, minha esposa e as crianças, assim, ó, era isso que eu sentia quando a minha mãe batia nas minhas pernas. Eu sentia assim, minha alma sair do corpo, porque aquele negócio dói, te queima, você imaginar, dói demais. E aí, ela dava umas 2, 3, voltava e falava assim, por que eu estou te batendo? Aí eu tinha que repetir de novo o motivo. Aí ela dava mais umas 2, 3, bom, já estava ardendo, já dava vergonha. Aí ela parava, estava segurando o meu braço. Então assim, tem um negócio que eu tenho pavor de segurar no meu braço, eu tenho trauma até hoje, né? Aí ela pegou, virava, botava de frente dela e falava assim, eu te amo. Aí dava vontade de chorar, porque já estava doendo, estava ardendo. Aí eu já estava, não podia gritar, não podia nada, você tinha que chorar, eu chorava, aí tá. Aí ela falava assim, eu te amo. Assim, mamãe está te batendo porque eu não quero que você seja vergonha para a nossa família. E dava aquele sabão, dava aquele sermão lá. Eu confesso para os irmãos que naquela época, eu ficava, naquela hora que eu estava falando assim, eu te amo, estou te batendo porque eu te amo. Eu ficava assim, me ama nada, só me bate desse jeito, me ama nada, né, e tal. Que mãe que bate desse jeito e ama filho? Hoje eu olho e depois que eu fiquei adulto, eu conversei com ela. Depois que eu fui ter filho, fui conversar com ela. Eu falei assim, mãe, eu agradeço, né, as surras que a senhora me deu. Graças a Deus a senhora não bateu mais. Não, perdeu as que não pegou. Perdeu mesmo, graças a Deus que não pegou. Mas eu agradeço que a senhora me bateu. Isso me ajudou a ser homem, né, me forjou meu caráter, me fez ter respeito pela senhora, e etc. Aí a primeira vez que eu fui bater no João Marcos, perto dela, ela quis chorar, e eu bati, não. Falei assim, com licença, agora é minha vez. Não atrapalha não, só que eu nunca bati com a mangueira do banheiro, tá? Isso aí, tá? A gente usava aquela varinha, bastão de silicone. Meninada, aquele negócio é mágico. Então, detalhe, irmãos, quando a gente faz aconselhamento, irmãos, às vezes nós pastores temos medo de sermos duros, nós temos medo de confrontar o pecado. A questão não é confrontar, porque nós não podemos ofender por desrespeito.
Então, se você está confundindo desrespeito com confrontação, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você desrespeitar, outra coisa é você confrontar a pessoa, denunciar o pecado e chamá-la ao arrependimento. Mas você precisa fazer isso de tal forma que a pessoa entenda que ela está sendo amada por você. Mesmo que no pecado dela, naquele momento, ela esteja endurecida e toda palavra sua lhe soe como sendo uma ofensa, mas você precisa convencê-la no temor de Cristo, que você a ama. No processo de discipulado, que envolve também aconselhamento, isso precisa ficar claro no processo. Ficou claro aqui, irmãos, isso aqui? Ok? Então não tenha medo de pegar firme, porque você vai ter algumas situações, né? Estudo, recorre à literatura direcionada a cada caso. Acompanhamento de pessoas com problemas crônicos, ou seja, a pessoa tem problema com pornografia, constantemente ela está caindo nesse pecado. Pessoas e irmãos que lutam contra a depressão. Depressão em si não é pecado, se deixa bem claro, tá? A pessoa está com depressão é pecado, vai lá e se arrepende. Não. Tem que tomar cuidado. Existe depressão por motivo hormonal, existe depressão por motivo circunstancial. A pessoa perdeu a mãe, é depressão mesmo. A pessoa perdeu o emprego de uma forma muito humilhante, ela vai perder a alegria, vai entrar em depressão. Agora, existem situações, e aí que você precisa ter discernimento e olho clínico para o aconselhamento. Existem situações em que depressão pode ser decorrente de amargura, tá? Amargura. Vamos pegar o mesmo caso do cara que foi demitido de forma humilhante. O cara chegou lá e falou assim: você é um traste, estou te mandando embora porque você não serve nem para limpar o chão. O cara vai sair chateado, perdeu o sustento dele, ele foi profundamente humilhado, se foi na frente das pessoas, piorou, né? E ele vai sair dali e vai entrar em depressão. Aí você fala assim: não, ele entrou em depressão porque ele perdeu o emprego. Aí você vai lá orar com ele, conversar com ele. Eles falam assim: ei, irmão, como é que tá? Não, tá muito difícil, tal, estou muito cabisbaixo, não estou com vontade de sair de casa, já até pensei em suicídio. Não, que conversa suicideza, parar isso para lá, tal. E assim, como é que tá? Não, aí quando você vai conversar com ele, ele fala assim: olha, mas naquele momento que o meu chefe, aquele cara, não é nem chama, aquele cara, aí você fala: tem alguma coisa errada nesse negócio. Ele falou assim: você é um traste. Aí você fala assim: o problema não é só porque ele perdeu o emprego, é porque no coração dele se aprofundou raiz de amargura. Então o que está causando a depressão dele possivelmente não é a perda do emprego, é a amargura. E aí tá, vai ter que colocar lá de perdão pro cara? Não sei, talvez sim. Mas o grande detalhe é: você vai ter que pedir perdão diante de Deus. Você vai ter que se arrepender, porque você está odiando e querendo a morte do cara. É só você fazer umas 3 perguntinhas mais ou menos assim: o que você acha se o cara que te humilhou desse jeito fosse atropelado por um caminhão? Ah, eu ia ficar muito feliz. Pois é, o problema é só esse. Pronto, você já identificou muito problema. Então a gente tem que tomar cuidado, porque algumas situações, cristãos que lutam com tentações homossexuais, né? A gente tem situações de pessoas que têm esse problema. Eu não estou dizendo que ele é homossexual, porque hoje o problema da erotização está um negócio tão esquisita, que você tem hoje a coisa sendo apresentada de forma estética, atraente, sedutora, que desperta o desejo e que infelizmente acaba acontecendo coisa por aí. Vamos tocar o barco para adorar, né, professor? Vamos lá. Quanto ao material de estudo, como é que funciona? Bom, se for um discipulado para iniciantes, quem você vai discipular? Aí vem a questão de material. Quem você vai discipular? Ah, ele é novo na fé, uma criança, é novo convertido, é uma pessoa que eu vou evangelizar. Tem vários materiais. E aí tem um material que a cultura cristã publica, 13 lições: quem é Jesus, por que Jesus veio, o que é salvação, o que é perdão. Material excelente. E ele apresenta o básico do Evangelho, sem nenhuma coloração de se você é presbiteriano, batista, congregacional. Ele tem as 3 lições apresentando o básico da fé cristã, e é comum a todas as igrejas evangélicas. Então o material é excelente. Ah, mas eu gostaria de estudar um outro material. Ok, sem nenhum problema. Então depende do tipo de material, aí o conselho, o pastor vai orientar, vai selecionar e vai orientar, né?
Bom, aqui está um contexto meio que presbiteriano de literatura, Bíblia de Genebra, Breve Catecismo, tal, mas são livros básicos sobre fé, né? Mas, obviamente dentro do contexto presbiteriano. Se esse livro aqui, o ponto 7, você está dando para ver lá, da Marta Pisse, sabe conceder uma reflexão bíblica sobre o papel de mulher. Material excelente em PDF para você estudar com jovens, com adolescentes, moças. Material excelente, baseado lá em Tito, capítulo 2, Mestras do Bem. Ele vai trabalhar lá virtude por virtude, aplicando, fazendo um autoexame. É um material muito bom, tá? Isso é um material básico, verdades essenciais do Sproul, né? Do Tabit, Anavili, não sei como é que pronuncia esse nome aí. O que é um membro saudável, trabalha com as 9 marcas. O que é um membro saudável. Muito interessante esse material para você estudar, especialmente com preparação de liderança. Material básico, não é um material ainda avançado. Dentro do material avançado, aí esse aqui também dá um pouco mais aí, né? Abraham Kuyper sobre calvinismo, vou mostrar a questão de cosmovisão calvinista. Charles Cosnas Peirce, agora como veremos. O Jal Bick, Vivendo para a Glória de Deus. O John MacArthur, Pense Biblicamente. E a Nancy Pearce, Verdade Absoluta. Então é literatura um pouco mais avançada, um pouco mais pesada para treinamento. Aí, mas pastor, e para treinamento de liderança? Então vamos selecionar o material, tá? Então eu não posso aqui, porque muda o contexto, muda a denominação, e obviamente já tem material que até estava, isso aqui é do texto que eu não fiz a revisão, até tem uma coloração presbiteriana, mas os irmãos têm que selecionar. E aí é interessante os pastores dizer para a igreja: olha, para discipulado básico, nós vamos adotar esse. Para evangelização, nós vamos adotar esse. Para discipulado de treinamento de líderes, nós vamos adotar esse. Aí fica a critério dos irmãos. É claro, a matéria de evangelização é mais tranquilo. Método de discipulado. Bom, você vai marcar o dia, nós já falamos, horário, local. Pastor, eu peguei o Gabriel para discipular, né? E aí eu passei lá as 3 lições. Falei: Gabriel, próximo então, terça-feira que vem, lá na sua casa, 6 da tarde. Deixa o sábado você jogar videogame semana que vem, né? Então aí o que acontece? Terça-feira, 19 horas, na casa dele. Chego lá, o Gabriel fala: pastor, eu já completei as 13 lições. Estou uma vontade, tem outro material para a gente estudar. Falei: calma aí. Eu falei para você completar uma lição. A gente pode até estudar 2 lições, mas nós vamos estudar uma só. Mas pastor, eu já estudei tudo. Não, você completou tudo. Nós vamos agora estudar, vamos conversar, nós vamos aplicar a doutrina, vamos te mostrar como que ela é importante, como é que você vive ela, como é que você se relaciona com essa doutrina. E nós vamos estudar 3 meses as 13 doutrinas, as 13 lições. Não precisa ter pressa. Por quê? Porque se fosse só passar conteúdo, eu ia passar uma lista de leitura para ele e pronto. Não é essa a proposta. Relacionamento, convivência, vínculo, confiança, cuidado, correção, identificação de problemas, identificação de pecados, exposição de dúvidas, e esse é o processo de comunhão. Isso é discipulado. Não é o roteiro do estudo em si. Ficou claro isso aqui, irmãos? Ok? Então, e aí você tem o aspecto formal e informal do ensino. Isso aqui é uma questão didática. Uma coisa é a questão formal. O que é o formal? Olha, vamos estudar a Bíblia, nós vamos estudar as 3 lições do plano discipulado básico. As 3 lições. E aí nas 3 lições vamos falar assim: olha, Gabriel, é importante a gente ter compromisso com Deus. Aí eu marco com ele às 19 e chega às 18h30. Ou melhor, chega às 20h30. Né? Poxa, o pastor marcou comigo 19 horas, chegou aqui 20 horas e 30 minutos para começar o discipulado, 1 hora e meia depois, e ele falar comigo de ter compromisso com Deus. Então olha só, uma coisa é o que é formal e outra coisa o que é o comportamento informal. Às vezes a gente comunica muito mais pela informalidade do que pela formalidade. Então você fala para o seu filho assim: filho, não pode mentir, é pecado. Legal, pai, estou aprendendo. Aí você está lá no telefone: não, fulano, não vai dar, hoje não vai dar, você desliga. Aí a sua esposa pergunta assim: o que foi que não vai dar? Não, eu falei para ele que eu não queria ir lá.
lá no trabalho e tal, mas por que você não foi? Você podia ir? Não, eu falei para ele que não ia dar. Mas por que não vai dar? Porque eu não quero. Não, então não é porque não vai dar, porque você não quer. Aí seu filho falou assim, pai mentiu. Então uma coisa é o que você fala e outra coisa é o que você faz. Então é o ensino formal e é o ensino informal. Qual dos dois consegue imprimir didaticamente mais? A formalidade. Tá? Bom, tem um videozinho, está até no YouTube, o poder da influência. Já viram esse vídeo? Das crianças imitando adultos? Assista esse vídeo. É um vídeo curtinho, 1 minuto e pouco. Poder da influência. Acho que é esse o título. Vale a pena. Tá? Vamos lá, toca o barco. Ah, pastor, e se eu quiser, se a pessoa fala assim, pastor, o fulano vai fazer meu discipulado, eu quero encontrar duas, eu tenho disponibilidade de encontrar 2 vezes por semana. Ok. E todo dia? Também não dá, né? Também a gente tem que lembrar que todo dia não dá. Então, por quê? Porque você tem outras pessoas que vão surgir para você discipular. Todo dia não deu tempo dela assimilar. Então, encontrar 1 vez por semana, 2 vezes por semana, ok, sem nenhum problema. Você vai poder acompanhar, desenvolver, amadurecer, crescer. Vai dar tempo dela amadurecer o que ela aprendeu, ruminar, refletir, pesquisar e entender o que ela aprendeu. Quanto ao local? Bom, depende. O que é possível? Se eu quiser fazer discipulado lá no meu local de trabalho, é o que é possível? Eu gostaria de fazer discipulado na minha casa. Ok. Na casa dela, sem nenhum problema. Aqui na igreja, bom, desde que você não incomoda também o zelador. Tem que brincar, para abrir você também dá trabalho. Pastor, eu quero fazer discipulado, você pode abrir a igreja para mim? Não. Aí também dá trabalho. Então assim, seja algo prático, algo viável. Quanto ao local de fazer discipulado. Tamanho do grupo. Bom, eu gostaria de fazer um discipulado e aí eu chamei o Gabriel para fazer o discipulado, ele convidou 15 caras da classe dele para fazer o discipulado comigo. Aí eu falei assim, agora complicou, né? Bom, então eu vou fazer um discipulado com esses 15, mas Gabriel, nós vamos ter que fazer aquele discipulado, nós estudamos uma parte dos 15. Né? Porque você já é crente, os outros 15 não são. Então nós vamos ter que abordar um assunto com você e um outro assunto com eles. E aí, valeu. Então, discipular. Mas se eu for discipular, é o marido, a esposa e os filhos. Não seria um problema. Você só lembra que os adultos têm capacidade cognitiva diferente das crianças. E a abordagem, a exposição de assunto, às vezes é diferente. As ilustrações também são diferentes. Tá? E você precisa pontuar isso e ter dimensão dessas coisas. Quanto ao tamanho do grupo. Então, quanto menor o grupo, melhor. Eu não fico pensando em, em vez de eu pegar 10 pessoas para discipular, pegue 2, 3 e compartilhe com outros irmãos também. Porque o que acontece? Quando você pega só o Gabriel para discipular, daqui 2, 3, 4, 5 lições ele começa a confidenciar algumas coisas. Pastor, eu estou preocupado, tive um problema com meu pai e tal, eu gostaria de pedir uma oração ou um conselho aqui. Estou eu, Gabriel e mais os 4 amigos dele, né? E ele está com vontade de desabafar um negócio, mas a lição hoje é sobre por que Jesus veio. Ele vai ter lá, Jesus veio para morrer pelo pecador, cumprir a vontade do Pai, manifestar a glória, salvação, revelar o Evangelho e tal. Terminou a lição, Gabriel está lá com o coração apertado, engasgado, não está a desabafar. Acabou, gente, tem alguma coisa aqui? Gabriel vai ficar assim, não, vamos orar aqui, encerrou a lição, tá? Semana que vem se encontra. Ele não vai ir na frente dos amigos dele e falar assim, pastor, estou com um problema com meu pai, estou precisando orar e desabafar o problema. Entenderam qual é a questão? Então você precisa, no discipulado, mas aí se for a esposa, legal, ele vai ter a liberdade de desabafar diferente da esposa, sem nenhum problema, ou vice-versa. Mas, quanto menor o grupo, melhor, porque você está trabalhando no caráter, você está dando situações com lá. Programa do encontro. Não existe uma liturgia. Chega a hora, senta, lê a Bíblia, canta um hino e tal. Não tem. Chegou, encontrou. Opa, o que eu fiz aqui? Agora, o que é necessário ter? Oração, um roteiro, qual é o conteúdo que nós vamos estudar, que vai especificar qual é o propósito do estudo. Por que nós estamos estudando? É discipulado, é catecúmeno, é restauração de disciplina, é restauração de pessoa que estava desviada, está voltando para a igreja, é uma situação de maturação. Qual é o conteúdo? Vai ser a lição.
certo? É uma necessidade de um assunto ser tratado. Agora, no processo de discipulado, você precisa ouvir. Não fica lá o tempo todo, você é o discipulador, somente você vai falar, o outro tem que calar e te ouvir. Ouça, pergunte, você entendeu? Tá? Como é que você vai fazer isso aqui? Como é que você vai viver isso aqui? O que vai mudar na sua vida isso aqui? E você provocar a discussão, tá? Duração e distribuição de tempo. Bom, você vai para um discipulado, aí a pessoa está nova convertida, está com aquele fome, aquele desejo, pastor, nós vamos estudar aqui 4 horas hoje. Eu já fiz essa besteira, nessa situação de ir lá e fazer 4 horas estudando, chegar às 7 da noite, sair quase meia-noite, né? E a pessoa ficar feliz da vida, não, pastor, vai embora, não, vamos ficar até as 2 horas da manhã, chega, né? Chega, tá bom. Então assim, Provérbios diz assim, não seja muito frequente na casa do próximo, para que ele não se enfade de ti, tá? E isso também serve para o discipulado, tá? Então assim, melhor você fazer um discipulado 2 horas, no máximo 1h30, legal. Não, mas não, semana que vem a gente dá outra pegada, a gente continua mais um pouco, tá? Excepcionalmente pode passar aqui e ali, excepcionalmente, mas cuidado para coisa lá. Desenvolva diálogo. O que você crê sobre isso? O que você aprendeu? Como você sabe que está correto? Quais são as consequências de crer assim? Se não for certo, você gostaria de mudar e tal, aquela coisa toda. Tá? Vamos lá. Aqui já é outro assunto, que é escola dominical formativa. Bom, já fechou. Alguma dúvida, irmãos? Que nós trabalhamos até aqui? Eita, se eu souber eu respondo, se eu não souber eu passo para o pastor Uber, né? Tem 2 partes, mas eu só fui até agora 2 partes, que é o discipulador, e o discipulando não tem vontade. Quer dizer, ele vai aceitar esse discipulado, ser discipulado, toda vez que o discipulador queira, vai. Eu já vi muito se queixar, agora na igreja, tá com saco do cara que ele tá na sua casa, aí tá falando na igreja. Eu vejo vários casos, tem conveniência dos familiares. A pessoa é da igreja, mas os familiares não levam, ele está entrando na igreja, mas os familiares não são, eles querem ser incomodados. Aí dá aquele problema, todo aquele filho, chega lá na hora da novela deles, e a gente tem que respeitar. Mas esse processo aí é muito complicado. Tá joia. A pergunta do irmão a pergunta do irmão é tranquila. No processo, mais ou menos, eu disse como resolver e evitar esse tipo de conflito. Bom, no processo já de estabelecer dia, horário, local, discipulado, não é você que impõe. Você pergunta para a pessoa qual é o dia, horário e local melhor para ela. Ele diz, eu não quero, mas às vezes fica de dizer. Aí fica inventando, desculpa, o cara fica derrubando, desculpa, ele inventa outro, sabe? Aí o cara inventa de novo, que é para aparecer. Não, mas eu entendi. Se a pessoa não quer e por constrangimento ela aceitou, né? Observe bem, a percepção, o tato para você abordar alguém, para propor um discipulado, é algo que tem que ser a forma mais natural possível. Não é assim, cara, você vai fazer discipulado comigo, eu vou rogar as imprecações do Salmo 136 e você vai ter os seus filhos esfregados na pedra. Salmo 79, né? A pedra lá, com os filhos da Babilônia. Ou você faz discipulado comigo, ou vou pedir para que todos os demônios do inferno venham atormentar sua alma. Né? Não é assim. A gente vai, eu estou percebendo assim, você tem interesse em fazer o discipulado? Né? Então é uma forma bem informal, bem tranquila, sem nenhuma pressão. Obviamente, dentro do processo de diferentes tipos de discipulado, a gente faz a partir do que eu falei, pessoas que têm interesse. A pessoa também já 2, 3, 4, 5 vezes na igreja, você vai abordar e fala assim, você gostaria? Então sempre você gostaria, você pode, você tem interesse. Se ela ficar constrangida e aceitar, e depois você, não era isso que eu queria, tal. No primeiro discipulado, você já vai perceber que ela não quer. E se ela não quer,
de boa, sem criar estresse. Olha, eu percebi que você não está afim de fazer o discipulado, sem nenhum problema, a gente vai continuar amigo, né? Você vai continuar sendo bem-vindo na igreja. Quando você quiser fazer o discipulado, a gente retoma. Agora tá bom. Entendeu? Aí assim, sem estresse, porque assim, tranquilo, não tem por que a gente pegar e quando chegar lá assim com o corrente de todo amarrado, farpado, cheio de prego, né? E falar assim, ó, ou você faz ou eu te sentar acorrentado. A coisa acho que não funciona assim. Primeiro, porque quem convence é o Espírito Santo. Ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, são situações em que você vai se dispor para ser um instrumento nas mãos do Redentor. Mas quem vai despertar ele com iluminação, interesse, vontade, desejo, atração pela palavra, vai aprender a palavra, é o Espírito Santo. Por isso que qual é a definição de discipulado? É proclamar Jesus no poder do Espírito Santo, deixando os resultados para Deus. Os resultados não vão depender de mim. Esse é tranquilo. Alguma pergunta, irmãos? Gente, fiquei preocupado agora. O Cláudio Marra me veio à mente agora de novo. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém. A gente ficava. Mas foi um prazer novamente, né, trazer o assunto dos irmãos. Como eu falei, a prática é muito mais simples. Muitas coisas são realmente questões de tato, de percepção, de sensibilidade, de discernimento, de iniciativa, tá? E você realmente pegar e fazer. Como é que faz? Você faz fazendo, não tem segredo, não tem fórmula mágica. Você tem uma Bíblia? Não tem? Tem. Você sabe mexer nela? Sei. Chega no pastor, qual material que nós vamos usar? Vamos usar esse material aqui, legal. Então, vamos para o campo, vamos trabalhar. Não tem segredo. Ok, gente? Então, amanhã nós vamos falar sobre discipulado e cosmovisão, né? Então é um assunto mais interessante, especialmente para os jovens aí que estão com faculdade, e a gente conseguir pensar de forma coerente, porque é importante estudar como cosmovisão, sim. É um assunto um pouquinho mais pesado, né? Todo mundo tem que saber esse assunto? Eu acho que não. Seria importante. Mas, se eu não vou para o céu se eu não souber cosmovisão? Vai, porque você vai pela graça, né? Mas a questão é, eu vou poder argumentar melhor, eu vou poder abordar alguns assuntos melhor, eu vou poder tratar de alguns assuntos espinhosos com mais segurança, tá? E se eu não conseguir fazer isso? Bom, então chama alguém que sabe. Então, sem estresse, tá? Você não precisa também morrer porque você não soube dar a razão da sua fé em um assunto que você ainda não domina. Então, eu estou falando, eu não sei isso, eu posso estudar e semana que vem trazer essa resposta para você? De boa. Mas você vai ter que estudar um pouco mais e saber que você vai depender de cosmovisão para poder responder algumas questões, tá? Você está no discipulado, eu estava discipulando hoje, qual é esse exemplo aqui, pastor? Prometo, tá? Estava discipulando um senhor, está em São Paulo, sul. Eu estava no meu último ano de seminário. Estou no discipulado, ele estava passando uma crise com a esposa. E aí uma das exigências da esposa era que ela só não ia separar se ele voltasse para a igreja. Então, pressupunha que ele tinha passado um tempo na igreja. Não tinha se tornado membro, mas tinha frequentado um longo período na igreja. E a ideia dela era de que ele se tornasse membro. Voltasse para a igreja e se tornasse membro. Bom. E aí eu pensei, bom, é uma crise dentro do casamento, de algum problema, questão que não se resolver entre si. E aí eu fui lá fazer o aconselhamento com os dois, propus discipulado para ele, e ele de boa falou, não, eu topo, eu quero fazer discipulado sim. Legal, vamos fazer discipulado, sabe? Vamos fazer discipulado. Começa a discipulado. Uma semana, segunda semana, terceira semana. Aí um dia eu estou lá discipulando, ele estava só eu e ele em casa, a esposa tinha saído eles tinham 3 filhos. Né? Inclusive o caçula naquela época tinha menos de 6 meses. E ela tinha ido no supermercado com os 3 filhos. E ficou eu e ele lá para fazer o discipulado. Lá, discipulando, eu cheguei no discipulado, ele estava assim, chateado, cabisbaixo e tal. E eu falei assim, um problema aí. E aí, o que aconteceu, fulano? Você está aí chateado com esse negócio aí? O que está acontecendo? Ele falou, não, cara, eu tenho que desabafar com você.
Eu falei, vamos, senta aí, vamos conversar. Então, cara, eu vou falar um negócio pra você que nem minha esposa sabe. Eu já estou casado com ela, já tem 10 anos e nem ela sabe. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, eu sou gay. Eu falei, eita, pegando. E eu já pensei em suicidar, eu já pensei em fazer uns negócios aí, mas eu não tenho, nem para isso eu não tenho coragem. Eu falei, bom, ainda bem que você não tem coragem, né? Muito bom. E aí começamos o processo de continuar discipulando e tivemos que abordar o assunto, porque ele falou assim, não, a minha esposa não pode saber ainda do problema. Eu falei, mas você vai ter que contar para ela uma hora. E aí ele falou assim, eu tenho um passado meio macabro. Eu falei assim, então, pode, fala que eu te escuto. Né? E aí começou a contar. Quando eu tinha 17 anos, eu estava num momento, uma crise, eu não sabia se eu era homem, se eu não era homem e tal, aquela conversa toda, aquela crise de adolescente. Tem adolescente, graças a Deus, não passa por isso, né? Então, firme, sou macho e acabou. Né? Mas ele passou por essa fase. Não sei se eu sou, se eu não sou, aquela coisa toda. E aí eu conheci um cara. E um cara assim, que tinha idade, ele tinha 17 anos, o cara tinha uns 30 e poucos anos. E o cara que ele conheceu era um homossexual assumido. E ele é pobre, aquele garotão assim, vontade de ter roupa, de ter tênis e tal, etc. Né? O cara chegou, você é o seu amigo, vamos lá, eu compro um tênis pra você, eu compro uma calça pra você, e vamos lá no meu apartamento tomar um sorvete, e já sabe como é que acontece a história. E aí aconteceu e ficou assim, eu sou homem ou não sou? Né? E aí ele entrou em crise, virou aquela paranoia na cabeça dele e a partir daí ele viu um momento, saiu da casa do pai, morou 2 anos com esse cara, né? E aí o pai quase quis morrer na época por causa do problema, então ele ficou dos 17 aos 19 anos morando com o cara. Aí um dia ele resolveu largar do cara, né? E voltar para a casa do pai, pediu perdão para o pai nunca engoliu aquele negócio e tocou a vida. Bom, casou, já tinha 10 anos de casado, né? Já estava com 30 anos, 32 anos, alguma coisa por aí. E aí foi nessa fase que eu conheci ele. Por quê? Ele estava em crise. Ele estava passando uma crise, o filho dele tinha nascido, caçula, estava com 6 meses. Ele estava passando um problema com a esposa, problema de casal que não sabia se resolver, não tinha nada a ver com a homossexualidade em si. E naquele momento de crise, ele também estava passando uma crise financeira muito grande. E aí aquele infeliz reaparece na vida dele, carrão, apartamento, vida, chega dele e fala assim, cara, eu não consigo esquecer. Ah, mas eu estou casado. Não quero saber, larga sua mulher, seus filhos, vão morar comigo. E o cara virou a cabeça. Né? E aí, graças a Deus, nesse dia tinha discipulado, tá lá o toca-chique na casa do cara, e ele pega e fala assim, cara, eu sou gay, eu tô querendo largar minha mulher, porque eu tô cansado de viver isso aqui, eu não sei se eu sou homem, eu não sei se vou parar porque tem menor aqui, etc, né? Eu falei, bom, legal não, ruim, né? Eu falei assim, vamos orar esse negócio aí, vamos conversar, eu não tenho competência para tratar desse assunto. Garotão que tinha 19 anos na época, 19, 20, 21, tinha 21 anos na época, não tinha experiência com o assunto, nunca tratei de um assunto tão grave dessa forma, nesse nível de complicação. Vou conversar com o pastor da igreja, era um senhor que já tinha seus 50 e poucos anos, um homem experiente, já pai, vô, né? Falei assim, então vamos fazer o seguinte, você está afim de conversar com o pastor? Ah, não sei, filho, você está afim? Sim, você vai conversar com ele. Eu vou ficar aguentando essa bucha não, porque primeiro você vai ter que também mais pra frente, não agora, você tem que primeiro resolver sua cabeça, mas você vai conversar com o pastor, você vai se resolver e depois você vai conversar com a sua esposa, para ela poder te ajudar. E aí, fomos. Resumindo conversa, uns 5 anos atrás voltei nessa igreja, cheguei lá, estava lá esse irmão, casado, filho, os filhos morando junto com eles, é um menino tudo grande assim. Cheguei na igreja, como é que tá fulano, veio ele, opa, e agora, eu sou pastor, né? Toca, como a gente toca, né? Toca, o cara toca chique.
pastor, eu não tenho tanta intimidade assim, tá? Aí ele pegou e chamou ele, me abraçou, aí ele falou assim, você lembra de mim? Eu falei, cara, eu lembro de você. Pô, que bom que você está na igreja, está aqui e tal. Eu falei assim, pois é, eu sou diácono da igreja. Cara, eu quase chorei de alegria. Aí veio aqueles rapazão assim me abraçar, eu fiquei conservando aqui, que esses caras. Aí eu fui lembrar que eram os molequinhos, assim, lá atrás. Eu falei, rapaz, bom, só tô com. Foi 6 anos atrás, eu tinha. O corredor, eu estava com 36, eu estava com 36. Então, assim, os guris já tinha 15 anos, 16, 17 anos. Né? Na época, o moleque o que tinha 6 meses, agora estava com 17 anos, né, cara? Então, imagina, cara, tipo, o Gabriel chega, ô, pastor, prazer te conhecer, eu te conheci só de fotografia, ainda bem, né? E tal, não sei o que, legal. Sim. E aí eu conheci os meninos dele, fazia anos, 16 anos que eu não via, revi, casado, diácono da igreja. Então, assim, a gente precisa cuidar, precisa disciplinar, discipular, acompanhar, instruir. Ninguém é lixo. Se a graça de Deus quiser trabalhar, restaura. Ok, pastor. Castelo